Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 193 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui no Criama, na oficina de podcast. Faz barulho! Muito bom, muito bom! Milhares, como sempre, milhares de pessoas assistindo o podcast aqui na nossa oficina. E nós estamos aqui para fazer essa abertura, simplesmente para apresentar o nosso convidado, que é Ademar de Campos, está entre nós. Não está entre nós aqui, obviamente. Esse programa que vocês vão ouvir agora, nós gravamos durante o Encontro Cepal. Tem ainda programa gravado no Encontro Cepal lá em maio, só que o programa ficou muito curtinho, porque ele já tinha que se apresentar em seguida. Foi muito rápido, a gente deu uma acelerada. Então a gente está fazendo essa abertura aqui, vamos colocar a entrevista com o Ademar de Campos lá no Encontro Cepal e depois a gente volta aqui para discutir mais um pouquinho nessa oficina aqui, porque a gente tá mostrando como é que grava, como é que edita e tudo mais. Então a gente vai discutir mais um pouquinho sobre música aqui com o povo no Criama. Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Continuamos aqui em Águas de Lindóia. Na verdade, a gente já foi embora quando as pessoas estão ouvindo. Ficamos um mês longe e voltamos para gravar o podcast. Eu sou o Paulinho, no 39º Encontro Cepal. Estou com a Adriana, que quase está tendo um filho aqui, de tanto trabalhar, né, Adri? É verdade mesmo. Quero comissão, Cassiano. Eu sou a Adriana. Eu estou aqui com o Pedro, que sabe de cor e salteado várias músicas do Ademar. Ah, cantei bastante com ele lá, tuitei, fiquei enchendo o saco do tuitei. Aqui é o Pedro, eu tô com o Cassiano, que tá morrendo de vontade de cantar aqui junto com o Ademar. Não. Tá bom, vai, eu vou cantar. Não, mas ó, vou falar uma coisa. Eu tô com essa meninada aqui, viu, Ademar? Mas eu era daqueles que tava lá no CPP, naqueles bons tempos, lá na frente do palco com um gravadorzinho cassete. O que é CPP? Ah, tá vendo? Ó, CPP em Piracicaba é Clube do Professorado Paulista. Então, é Centro do Professorado Paulista, todas as segundas-feiras à noite. É isso mesmo. Quando o louvor era lá, o negócio, era o point, cara, era o point. Eu tinha lá meus 14, 15 anos e eu ia lá segunda-feira e aquilo marcou a vida de muita gente. Mas, gente, nós temos a honra e o privilégio de estar aqui com o Ademar de Campos, que tá fazendo o Louvor da Cepal essa semana, e estamos muito, muito felizes de ter você aqui. E o Ademar tá há 37 anos na estrada, então acho que a gente tem muita coisa pra falar aqui, infelizmente não vai dar tempo, então vamos começar logo. Bem-vindo. Obrigado, viu? Tá sendo realmente uma experiência muito legal o encontro da Cepal. E é a primeira vez, né? O meu debut aqui, né? Ah, é a primeira vez? Pois é. Primeira vez que eu ministro louvor no Cepal. Eu tinha vindo uma outra vez só como participante. Nossa, o Josué Campanha fala tanto de você que parecia que você já tinha ministrado umas 10 vezes. Você é da casa já. Eu tava fazendo um aquecimento. Ademar, 37 anos de ministério. São 38 de conversão e 37,5, quase 38 mesmo, porque eu já comecei logo de início de tudo, compondo, cantando no coral, no grupo musical. Já era músico antes da conversão? Não era mais assim de ouvir. Ah, mas eu tive assim uma iniciação desde os 8 anos, que meu pai fazia festa em casa, contratava um violonista. Seu violão, Por acaso, não falo isso. Pensar, pode ser que seja violinista também. Violonista. E eu lá com 8 anos cantando as músicas de preferência do meu pai, né? Com esse violonista. Onde isso? Festas que ele fazia em casa. Eu morava ali na São Paulo. Zona Sul, São Paulo. Tá. E eu tenho um irmão também que é músico, né? E é pastor. Então a gente meio que realizava as coisas juntos e nas festas a gente tava sempre junto. Chegamos até a montar um conjunto, né? Naquela época. E sua conversão foi como, onde, Ademar? A Igreja Quadrangular organizava nos dias de carnaval um retiro para jovens. E minha mãe já era cristã e ela fez a minha inscrição e disse, você vai. Tipo assim, né? Tá bom, né? Compulsoriamente. Eu tinha uma programação em Santos, né? Com os amigos, aquelas coisas, né? De jovens. De carnaval. Eu falei, eu já fiz sua inscrição e você vai, velho. Tá dito. Manda quem pode, né? Obedece que tem juízo.
E eu fui lá e eu tive o encontro mais maravilhoso da minha vida. E Jesus estava me esperando lá. Aleluia. E aí começou toda a minha história. 2 meses de conversão, eu fui batizado nas águas, já ingressei no coral, já comecei já todo pleno vapor. E você começou compondo, não fazendo versão. Com Então. 2 meses de conversão eu já estava compondo já. Compondo letras, você lembra as primeiras músicas? Cristo me mostrou o caminho. Nossa, e que por memória ele boa. eu vou. Essa foi a primeira música. Primeira, olha que Que legal. Se estou certo, sou seu servo, falarei do amor. Já queria falar do amor. Poxa vida, que joia, que legal. Começou bem. Legal. Mas eu falei daquele tempo de CPP. O que eu lembro na época era o CPP, o pessoal lá, e o tio Cássio Tio também. Cássio, Tio Cássio lá no Esse Cristo tio Salve. Cássio, cara, todo mundo fala. Ah, é que eu sou do cara. interior de São Paulo, mas todo mundo fala o tal do louvor Foi do tio onde Cássio. nasceu o pessoal que depois foi pro Oficina G3 Isso, e tal, era um manga. Isso. Cara, aqueles anos foram, assim, eram Paulinho. anos mágicos, assim, porque não tinha isso em lugar nenhum. Era só lá que tinha. Então, assim, o pessoal saía da igreja, meu pai era pastor, ele não sabia pra onde que eu ia, cara. Eu ia pra lá porque a gente tinha medo, assim, era meio subversivo o negócio, a gente tinha medo. Então eu lembro uma vez eu tava lá na Por quê? frente do palco, porque era um deixa eu louvorzão. entender. Fala assim, você. era uma coisa fora dos padrões. Padrão que você chama hinos tradicionais? Era batera, era rock. Do padrão era... da liturgia cristã evangélica. Sim, sim. Porque tinha banda, tinha rock, e era muito vibrante, e era meio informal, meio solto, O assim. pessoal mas dançava. não mas tinha com muita isso. alegria, com uma presença de Deus muito forte. O tio Cássio era um cara que tinha um carisma muito grande com a moçada, por isso que ele ia chamar de tio, né? E Tinha uma mensagem que ia assim, no ponto, né? E muitas conversões, né? virou uma igreja isso depois? Não, era uma igreja, era Cristo Salva. Ah, tá. Ainda Vila existe. Mariana. Apesar dele ter falecido, mas a igreja existe ainda. Ah, tá. Porque eu sempre ouço o tio Cássio, eu queria entender um pouquinho essa história. O que mudou de lá pra cá, irmão? Bom, mudança é uma coisa natural, né? O tempo passa e as coisas vão acontecendo, vão surgindo. Por exemplo, na minha época não tinha computador, não tinha telefone. Não, telefone não tinha. Era telégrafo, né? Luz elétrica, Era aquele de manivela, mas Eu tinha. preciso fazer cópia com mimeógrafo. mimeógrafo. Eu sou dessa época ainda. Ah, mas na minha escola era mimeógrafo. Era também. folha de estêncil, né? Tinha que levar, era material de escolar no começo do ano. Então você tem que acompanhar, né? Quando se consegue acompanhar a evolução, né, da ciência e da tecnologia, mas realmente as mudanças elas são inevitáveis, né? Agora, mudança pela mudança não tem sentido nenhum. Eu acho que a mudança ela tem que otimizar o que já foi começado, que já havia acontecido, a base que foi plantada, né? Então essa é uma preocupação que eu tenho, de você mudar e você perder a essência, desprezar a identidade e você de repente construir uma coisa bonita visivelmente, mas vazia interiormente, sem consistência, sem conteúdo. Eu achei interessante na mensagem que você falou durante a sua ministração ontem, que você valoriza muito a questão da letra. Que você trabalha bastante na letra, você pensa na letra. Era até uma versão que a gente tava cantando, aquela, tu és santo. E eu acho que uma coisa que mudou bastante, eu não sei se é porque eu também não tenho a idade. Porque você ficou mais velha? Mas eu tô achando as letras muito, muito ruins hoje, assim, hoje em dia. Então, igual você falou, mudar por mudar não adianta. Olhando de maneira geral, né, no macro, assim, a gente vê uma pobreza muito grande mesmo de nas conteúdo nas músicas cristãs brasileiras. Acho É que a gente ainda gosta e anda até com o pessoal que mantém essa preocupação, Esse né? Que é o conteúdo. Stênio, o Gerson, esse pessoal que a gente gosta, que a gente, né? Mas, assim, olhando de uma forma mais genérica, Pro mercado. sofrível, né? Na verdade, tem coisas boas acontecendo, mas o que aparece são as que estão na mídia, né? Porque elas são mais comerciáveis e atendem mais a um apelo popular, mas necessariamente não é algo que tenha consistência, que tenha uma finalidade construtiva, espiritualmente falando, né? Pelo fato também de eu ser pastor, eu tenho que ter critério com a mensagem. Eu subo no púlpito para pregar, falar abobrinha, então é melhor eu fechar a boca. Então é por isso que eu sou, respondendo a sua pergunta, eu sou assim, muito criterioso com letra, né? E de repente, às vezes chegam umas letras que vêm assim. Uma vez o sujeito. Fala daquela, foi muito boa. Aquela lá pode comprometer. mas peraí. É essa informação só de vocês? Fiquei curioso. Essa que eu vou falar é melhor. Eu vou ficar curioso da outra. Vai ter que contar as duas. Vamos lá. Eu tava dando um seminário em São Paulo, né? Um seminário aberto, várias pessoas, etc, né? Aí, sempre eu sou
procurado pela pessoa que ouvir uma opinião do trabalho dele, do CD que gravou, da música que compôs, e eu emito minha opinião dentro do possível. Aí o sujeito veio com um pedaço de papel, assim, umas coisas rascunhadas, né? E falou assim, pastor, dá uma olhada aí, o que o senhor acha disso aqui? Aí eu comecei a ler, né? Porque o santuário e a fumaça e a nuvem e o Batman. Não tava. Isso é uma contribuição minha. Você acrescentou isso lá. Por esse caminho. Sabe assim, as palavras jogadas, não tinha uma sequência, né? Aí a pergunta final, pastor, o que é que você acha? Eu olhei assim. Acha do quê? Olha como Deus é legal, né? Eu falei pra ele, o que é que você acha? Eu pergunto. Aí ele respondeu. Coitado, cara. A gente chegou numa situação. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei, pastor. Eu falei, eu também não sei. Deixa quieto. Tchau, Deus abençoe. Mas eu falei, Senhor, obrigado por essa sacada sobrenatural. Então eu te pergunto, o que você acha? Porque eu pensei, se ele é um autor, não sabe como que é. O pastor. Pastor. Ademar de pastor, hein? Ademar, pode ser. Tudo bem. Aproveitando essa deixa da questão do conteúdo da música, a gente tem umas perguntas aqui, e uma delas é falando da questão da brasilidade das músicas, da questão dos estilos. A gente sabe que muito foi importado, né, da influência americana, enfim, mas por que será que existe tanta dificuldade assim? Não sei se dificuldade seria a palavra, mas essa influência tão grande, a gente não conseguir colocar a musicalidade brasileira. Um exemplo aqui é assim, a questão da guitarra contra os atabaques, por exemplo. Mas eu acho que houve um progresso nesse sentido, em termos da nossa música evangélica brasileira. Apesar da influência americana, né, que muitos dão preferência, até mesmo nos seus projetos, seus trabalhos, nas suas gravações. Mas tem muita coisa boa aí. Nós mencionamos aqui Stênio, por exemplo, João Alexandre, são gente que, na minha época, Sérgio Pimenta, Guilherme, Nelson Bomilca, essa turma sempre fez uma música de qualidade. Boa, né? Tem uma turma muito boa, né? Nossa, nós temos aí gente brilhante, Carlinhos Veiga, essa turma toda aí. Música regional, música nordestina, nós temos coisa assim. Muito... Apesar de o gosto das pessoas ainda não estar aberto para esse tipo de música, a gente vê influências, né, no louvor mesmo. A gente vê algumas coisas entrando que tem uma cara bem brasileira, a gente acaba vendo um pandeiro, talvez, em algumas músicas especiais, um triângulo, né, dependendo da igreja, né. Então eu acho que aos poucos essa mentalidade está mudando, né, porque acredito que existiu muito essa associação com ritmos afros e coisas espirituais, ocultas, né. É verdade. E também tem até uma música do Carlinhos Veiga que ele fala que quando a danadinha da viola toca, as perninhas não param. Então, eu acho que também o pessoal tem esse medo, né? Mas acho que não tem muito mais, né? Acho que não tem, né? Esse... Eu acho que a gente só precisa estar atento assim à questão do equilíbrio, né? Porque às vezes você quer radicalizar e você vai para um extremo, né? Ou então você vai para outro extremo e você fica vendido com o modelo e o formato americano. Então acho que o meio termo sempre é a melhor opção. Equilíbrio é uma palavra importante. Importante. Tem uma disseminação, assim, meio que virou moda a questão, né, de louvor e adoração e tal. Eu tenho visto, por exemplo, alguns centros de formação, escola de treinamento para louvor e adoração. Né? Até eu fiquei meio frustrado um dia, porque eu tô envolvido com missões há muito tempo, né, muito tempo trabalhando em aldeia e tal. Então eu tive numa igreja muito grande, um tempo atrás, que tem um seminário próprio, um centro de formação, e eles têm um curso de missões e tem um curso de louvor e adoração. O curso de louvor e adoração tinha, assim, 5 vezes mais gente do que o de missões, né? Então, o negócio, assim, meio exagerado, né? Nessa área, assim. O povo evangélico brasileiro é uma cultura à parte, né? Já começa por aí. É um perfil, assim, de consumo, uma coisa né? acentuada, destacável, né? Destacada. E você percebe que aqueles que se acham espertos, eles exploram esse filão de uma forma a atender aquilo que eles percebem nas pessoas. Então faz uma música já direcionada. Interesse comercial. Exatamente, um ritmo, uma letra apelativa, que focada no cara, que tudo é pra ele, que Jesus é pra ele, que Jesus é servo dele. Inverte os papéis, né? Deus só falta falar isso, né? Só falta, né? Jesus, tu és meu servo.
servo, né? Aí ele se sente a quarta pessoa da Trindade, né? Estão ali, né, na turma da cúpula. Né? Dos de cima. Dos de cima. Então, isso é cultural. E pra mudar isso, só Jesus vindo e acabando com todo mundo. Com esse negócio de uma vez. Agora, aí eu fico com uma frase do David Wilkerson, que ele diz: pregue a justiça e esforce-se por vivê-la. Essa é a melhor resposta para esse status quo aí estabelecido no nosso meio cristão evangélico, dos genéricos, né, que não levam a nada, que só tem interesse, como você falou, comercial e de projeção pessoal. Então, meu movimento, meu tema, meu lema é pregar a justiça e esforçar-me por vivê-la. Quem quiser fazer besteira, faça. Que uma outra coisa também que Deus tem me chamado a atenção, Pedro, quando você fica assim, se torna crítico, isso gera um desgaste. Porque você tem que pensar, você tem que falar, você tem que pensar, você tem que falar. Então você está pensando e falando o tempo todo sobre uma coisa que não vai te levar a nada. Então a melhor crítica é você apresentar a opção e ter uma postura J, diferente. Opção Jesus, né? Opção J. Bíblia, Jesus, palavra, comunhão, igreja, compromisso, discipulado. É isso. É o que eu estou tentando fazer. 30 e poucos anos. Se tem alguém que não conhece Adhemar de Campos, vamos citar algumas músicas aqui que com certeza muita gente cresceu cantando, que é do seu repertório. Vamos ver o que é seu mesmo que é versão. Às vezes a gente acha que... Vencendo, vem... Não, essa não. Castelo Forte é o nosso. Tu és filho. Não queria falar, mas... são todas elas. Lutero. Tá bom, pessoal, é isso aí. Tchau. Né? Lutero que veio roubando coisas aí, né? Ele que não ouça, ele levanta do túmulo. Já. Pelo Senhor marchamos. Pelo Senhor marchamos uma versão que eu fiz e gravei. Versão, olha só, eu não conhecia. Grande é o Senhor é a versão também que eu fiz Grande e gravei. Senhor. E antes eu te conhecia. Essa é a minha autoria. Essa é sua? Cara, é lindo. O testemunho essa eu lembro música. daquela época. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Eu gravava, cara, desculpa, mas eu gravava em fita cassete, assim, no pau, no pé do palco, tinha umas tomadas assim que a gente enfiava. Gravador Sunny. E ficava ouvindo aquilo depois. Imagina a qualidade do som, cara. Era péssima. Não era só você, todo mundo fazia. Mas eu fazia isso, cara. Lotava de gravador ali na frente. O testemunho dessa música é muito lindo também, né? De como surgiu no DVD do Comunhão e Adoração, tem falando isso, da... Porque o fim da lei é Cristo. Isso, é sua? Pra justiça. Aquele DVD do qual? Comunhão e Adoração 6. Não, o 6 foi o Adhemar com vários outros músicos. Nossa, é muito bom aquele DVD, parabéns. Selo de aprovação da Adriana, né, Gaspari? Tá aprovado. Agora isso, sim, agora você tá satisfeito. Isso é 9 mil. Agora isso 9 mil. A Adri pesquisou bastante antes de falar com o entrevistado aqui. Não, o Comunhão e Adoração 6 é o que comemora os 30 anos do ministério. Isso, muito bom. O nome de Jesus, a música, o nome de Jesus é sua? É minha também. O nome de Jesus é poderoso. Essa é linda. Nossa, é linda demais. Não existe nada. É melhor, cara. É sua? De Deus, cara. Tem mais música do Adhemar que eu cantava do que eu Tributa pensava. Jeová também é. Eu sou grato Por tudo que tenho. a fonte de água viva. Mas você conseguiu fazer milagre naquele DVD mesmo. Não, porque tinha uns cantores que eu não gostava muito, aí eu tinha um pouco de preconceito de assistir, né? Quando eu vi, eu falei, cara, que da hora. Olha só, Deus, Jesus na causa aí. Aí você passou a amar aqueles que você não gostava. Amar não, né? Aceitar. Nem tanto, né? Adri é a mestre dos comentários desnecessários. Claro, não. É que eu sou transparente. Tá certo. Não, mas quando ela fala essas coisas, ela tá falando de coração mesmo. Ela não sabia que essas músicas eram suas. Mas fala mais aí, cara. Nossa, é muito A legal. vitória é já Daquele Vitória. que Não foi falado, não. É, essa também é daqui. pela fé, Filho de Deus. Nossa, essa aí era um somzão, né, pessoal? Guitarra, né? Homem de Guerra também. Homem de guerra também. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra.
Cristo é a nossa vida. É onde? O motivo do louvor em nosso novo coração. Bom, pessoal, então assim, quem não conhece... Todo mundo conhece, mas não ligava o nome à pessoa. Não, cara, não conhece. Infelizmente, o Ademar, ele tá... A gente tá gravando com ele no meio da plenária. Estão chamando... A pregação está acabando. Mas nós e ele trancamos precisa a porta e ele não vai. Não vai pelo Então vai ser um programa curtinho mesmo pra gente meditar, né, sobre isso de... Mas a gente marca outro em São Paulo. Sim, com certeza. Vamos? Né? Então vamos. Então essa é uma Pode ser palhinha. numa churrascaria. Agora sim. Demar, obrigado, viu? Obrigado a vocês, mesmo. gente. Penso. Agora eu fiquei nervosa de saber aquele que fez essas músicas. Já ruim todas as minhas unhas. Estamos de volta. Fazia tempo que eu não falava isso, né? Desde o tempo dos recadinhos eu falava estamos de volta. Vocês acabaram de ouvir o programa com o Ademar de Campos. Eu queria saber de vocês aqui na oficina, o que vocês acharam das opiniões dele? Não? Nada? Legal? Inovadoras? Claro, eles ainda não ouviram, o programa ainda não está editado, mas nós aqui pensamos em fazer um bônus track para esse programa, né? Primeiro falamos com a Ademar e agora queremos saber a opinião de nós, meros mortais, de como enxergamos a música cristã brasileira, essa evolução ou essa involução. Quero ouvir do Luiz. Luiz, você, digamos que é o mais experiente entre nós aqui, você é cristão desde quando? Desde 1979. Ó, quando eu nasci. Olha que bonitinho. Gente. Então você viu todos os movimentos, por todos os lados por onde passou a música cristã brasileira. Você deve ter começado ouvindo Vencedores por Cristo. Vencedores, Grupo Logos. Ó, Grupo Logos. Ademar. Ademar já é dessa época, né? Olha que legal. E aí, assim, como que você enxerga pra onde a música cristã foi? Tentando fazer um background lá, tentando imaginar o que você via naquela época, como é que foi esse movimento na sua cabeça. Vou falar aqui, antes pra todo mundo que tá ouvindo o podcast, não tem nenhum especialista aqui, nós estamos dando a nossa opinião simples, né, de pessoas, de cristãos que viveram nessa época, que estão vivendo a realidade atual da música brasileira. Como é que na sua cabeça você enxerga o progresso da música cristã brasileira? Como eu me converti numa igreja, na época chamada de igreja tradicional, era uma igreja muito relevante do ponto de vista bíblico, né, uma igreja que prezava muito pela leitura da Bíblia. Mas deixa eu adivinhar, então eram só hinos do inário. Quando eu me converti, então. eu peguei essa época também. E as músicas à parte eram chamadas de corinhos. Os corinhos. Os corinhos, Vamos cantar corinhos, ou os avulsos. Mas nós não imaginávamos que a música chegaria onde chegou hoje com o nome de gospel, né? Gospel, pois é. Mas é interessante que esse crescimento todo, esse grande número de bandas, né? Quando eu era criança, a gente tinha a fitinha do Vencedores por Cristo, tinha o Azaf Borba, o disco lá que ficava rodando, a gente decorava as músicas, e eu tinha, assim, uma memória muito boa. Quando alguém ia apresentar uma música, eu sabia se eu já tinha ouvido ou não tinha ouvido aquela música. Né? Porque o leque era pequeno, né? Então não tinha muita coisa pra você conhecer. Sim. Agora, né, você não tem mais como, principalmente porque são todas muito parecidas, aí você não sabe se você já ouviu, se você não ouviu, se era uma similar, uma genérica, uma parecida. E elas perderam, basicamente, o seu poder de comunicação em relação à profundidade, né? As letras. Sim. E acho que ela se degenerou em um certo sentido porque tudo virou gospel, né? Pois é. E recentemente eu
ouviu uma declaração do João Alexandre pedindo para não incluírem ele nesse movimento gospel, né? Rompendo completamente com isso. Não me chama Irmãos.com de podcast gospel, por favor, cara. Não. Porque basicamente o movimento gospel empobreceu mesmo a comunicação. Hoje é gemidos e gritarias e muito pouco contexto bíblico. Falando do empobrecimento, parte de opinião pessoal, hoje até o funk vai pro gospel. Não desmerecendo os funkeiros, desmerecendo só a música deles. Chega aí, Lucas. Lucas é praticamente um profissional da área da música. Eu. Tem uma banda lá em São José dos Campos. Tenho. Como é que faz o merchan da sua banda aí? A banda que eu tenho chama Freaks. Só falta ele falar, chama, sei que lá, gospel. Não. Freaks Gospel. Chama Freaks, é Freeks. Tem um MySpace lá, se o pessoal quiser ouvir lá, tem as músicas do nosso primeiro CD lá. É Freaks mesmo, assim? Freaks. Mas no MySpace é como? The Freaks. É D de dado, Freaks. The Freaks, tá. Isso. E o D é do quê? O D é do som do D em inglês, só que em português. Ah, tá. Tipo, os The Beatles. É, como o próprio nome já é uma brincadeira com as palavras freak e free, que é louco pela loucura do evangelho e free de livre. Ou de graça. Tanto faz. As músicas estão de graça. As músicas estão de graça lá. Então, ó, tá valendo. Então, sim. Você tem quantos anos? Tenho 28. 28. Você pegou boa parte desse movimento aí da música cristã. Sim. Você tá na igreja desde criança? Sim. Peguei grande parte desse movimento aí. Eu vi o número de grupos, de bandas, de igrejas gravando CD aumentar. Mas eu tenho uma opinião paralela, que não discordo do irmão que falou, porque grande parte é verdade, só que também teve um segmento que melhorou muito na qualidade. Porque antigamente o pessoal fala, eu vou fazer o melhor que eu tenho agora. E ficava 5 anos naquele ministério e não se esforçava para melhorar a qualidade da música, do instrumento, de como você toca. E com o tempo tiveram bandas que não se preocuparam com essa qualidade, mas tiveram bandas também que hoje até são bem vistas no meio secular, como músicos como Juninho Afran, do Oficina G3, alguns músicos que no meio secular os músicos reconhecem músicos cristãos como referenciais e bons músicos. Mas é que em geral, realmente, a gente teve uma grande perda de qualidade, mas... Sim, tecnicamente até questão de equipamentos, a coisa evoluiu bastante. Eu lembro quando eu aprendi a tocar baixo, tocava baixo, tá? Eu abandonei. Mas quando eu aprendi a tocar, eu falava pro meu professor, cara, eu quero que o meu baixo faça o som igualzinho do Vencedores por Cristo no CD se eu fosse contar. Eu queria aquele som, assim, de caixa estourada, sabe? Porque eu achava legal. Mas o som já tinha evoluído, eu não conseguia mais fazer aquele som. Hoje em dia, talvez por isso também, pela essa facilidade de estar tudo à mão, qualquer pessoa que sabe tocar 2 acordes, já grava um CD, já põe na internet e às vezes, dependendo do tipo de música que ela escuta, acaba entrando em mais evidência e acaba dando essa ideia que a música gospel empobreceu, né? Na verdade, você aumentou um número exorbitante de bandas disponíveis. Exato. Lógico, vai aumentar o número de coisa ruim, é verdade. Não, é verdade, não. A gente não pode generalizar mesmo, porque, cara, tem muita coisa boa, principalmente no meio alternativo. Tem muito cristão, banda boa cristã surgindo, mas não tá no mainstream que a gente fala, né? A gente tem que cavucar, tem que buscar, tipo, os The Freaks lá, né? Elida, e aí? Tem uma característica que eu vejo em muitas bandas, né? Falou que tá surgindo muitas bandas por todos os lados agora. Toda a igreja tem uma banda, junta alguns músicos, tem um que canta, um guitarrista, um baixista, um baterista, pronto, já grava CD. E eu acho que nossos músicos não estão procurando a sua identidade. A gente vê um leque imenso de bandas que a gente vai ver, tá todo mundo imitando fulano de tal. Cara. Todo mundo imitando fulano de tal. tal. É o problema do podcast que a gente falou aqui na oficina, né? Não adianta, a referência acaba Nós somos surgindo. Aqui 200 alunos de podcast, né? Brincadeira. Não precisa chutar tão baixo. Mas se cada um aqui, ou se cada 2, 3 for fazer um podcast, a gente tem que procurar achar a própria identidade, né? Claro. Não tem que ficar todo mundo imitando irmãos.com. Eles são os melhores. Tá. Isso vai cortar na edição. Nos músicos eu percebo essa falta de ver o músico mesmo, que na minha igreja eu tenho um exemplo disso, né? De um cara que, puxa, ele é muito talentoso, ele fez uma banda, conseguiu patrocínio, gravou CD, mas eu
olho pra ele, cara, eu David Keelan, sabe? Não é ele. Uma cópia mal feita de um gringo, né? Isso, e aí, né, o cara tem talento, mas não explora, não, né? Se bem que, olha a evolução, ou a involução, né? A gente, assim, a música cristã começou a copiar muitos gringos, os australianos, os americanos. Agora a gente já tá copiando a cópia dos gringos. O negócio tá ficando uma coisa... E eu acho que os nossos músicos cristãos não ouvem música. Não, é sério. Denúncia! Ó, quem tá falando é Hélida, tá bom? Hélida Suzana. Vocês buscam me sigam ela no Twitter. Mas, não, eu falo isso, né? Eu sou atriz também, e no teatro, quando faço... Atriz, modelo, dançarina? Também. No modelo não, mas já dancei. Quando eu vou dar aula de teatro, eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam assistir teatro. Vocês querem fazer teatro dentro da igreja, mas vocês não assistem, não vão a peças de teatro. Da mesma forma, os nossos músicos não conhecem música por ter preconceito, por chamar de secular e falar, não, só posso ouvir música gospel porque só música gospel é santa e eu não vou ouvir as outras músicas, não vou saber o que acontece por aí. Só vou ouvir e não vou tipo evoluir junto. Não vou evoluir junto com as outras músicas. Eu acho que a gente tem que... os músicos têm que entender que não existe música gospel e música secular, sabe? Existe música boa e música ruim. Tanto do meio gospel como no meio secular. Mas o meio existe gospel secular, então. O mercado existe. O meio eu não sei se existe, não. Porque eu sou cristã, mas no meu celular, nas minhas músicas, tem músicas cristãs e músicas, entre aspas, não cristãs. E o seu pastor sabe disso? Sabe. Gustavo. Então, né, ainda um pouquinho mais além aí nesse assunto aí, tem uma questão que eu acho que é muito importante, que é justamente a produção musical. E a produção musical, ela segue uma certa coisa chamada tendência. Sim. E a tendência é uma coisa que estraga muitas músicas. Muito. Você pega uma tendência assim de... agora a tendência é você pegar uma voz levemente eletrônica, né? Então agora todo mundo vai cantar com uma voz levemente eletrônica e, sabe, e quando você vê, tá todas as músicas nas rádios e todo lugar com essa música levemente eletrônica, né? Então, assim, tem a questão assim da liberdade do artista também, quanto que ele quer, digamos assim, ser influenciado por isso aí, por causa que a música mainstream vende, as tendências vendem. Mas assim, até que ponto o artista ele vai se permitir se expressar, né? Se expressar aquilo que ele tinha em mente mesmo, ao invés de simplesmente tentar vender, né? É verdade. É muito mais legal, eu prefiro muito mais ouvir um disco alternativo, uma banda alternativa fora de gravadora por causa disso exatamente, porque eles não fazem de acordo com o que a gravadora formata, eles fazem o que eles gostam, o jeito que eles gostam de se expressar, eles vão mudar isso de acordo com o que o pessoal quer, né? E é muito gostoso, cara. Por mais estranho que isso possa soar, eu gosto, ainda mais falando de música cristã, mas eu gosto muito quando eu não entendo a música a primeira vez que eu ouço, sabe? Porque o negócio você precisa meditar um pouquinho mais, você precisa mastigar um pouquinho mais pra tirar aquele suco mesmo e aprender, sabe? É muito legal. Isso aí a gente perde isso da música cristã, né? Da música mainstream que tá aí, né? Uma coisa muito, né, formatadinha, as mesmas palavras, uma coisa muito óbvia, né? Gostoso quando você tem que pensar. Tem gente que vai me atirar pedras por causa disso, porque a gente tem que ser claro, a gente tem que falar da palavra de Deus com todas as palavras e tudo mais, mas eu gosto, eu prefiro pensar um pouquinho mais pra conseguir assimilar e depois falar, nossa, é isso que ele tá falando, que legal. Enche tanto saco na aula, né? É bom que a pessoa tem consciência, né? Isso pelo menos é um começo, né? Não, tem umas letras de música, eu não vou citar aqui, mas tem umas letras... Faz tempo, aliás, que eu não escuto uma música cristã que não parece que o cara pegou várias frases feitas, várias cristãs, anotou em vários papeizinhos e sorteou a ordem. Jogou pra cima. Jogou pra cima e na ordem que caiu... várias músicas. Na ordem que caiu, ele canta. Ele vira aquilo vira uma... Aí ele joga de novo e vira outra música. Vira outra música. É mágico! É um truque, praticamente. Uau! Hugo, quantas vezes você já ouviu uma piada com relação a vômito? Nossa, direto. Vou chamar o Hugo. Chama o Hugo. E aí, Hugo? Mas esse um negócio que eu achei muito interessante, esse ano eu tive o privilégio de participar de um acampamento, não posso falar o nome porque é concorrente. Concorrente de quem? JV? E eu tive o privilégio de escutar o Zeca Camargo. O Zeca não. Que isso, cara? O Zeca Camargo. Corta isso. O Jorge Camargo. O Jorge Camargo. Tô viajando aqui. Era justamente pra você cortar aquela piadinha.
Não, tem coisa, cara, que a gente deixa porque é muito engraçado. A gente tá fora da casa já agora, é bom. E o que eu achei muito interessante é que ele é das antigas, né? Junto com o João Alexandre e o Ademar de Campos. Vamos citar o Ademar, que tava no programa, Ademar de Campos. O Ademar, eu tive o privilégio que eu vim da Comunidade da Graça. Então, assim, desde pequenininho eu cresci ouvindo Ademar, Bezerra, então... Bezerra da Silva? É, Bezerra da Silva. Graças a Deus converteu, ele vai fazer um samba lá no céu. Você tá falando sério que é o Bezerra da Silva? Não. Quem que é o Bezerra? Ronaldo Bezerra. O Ronaldo Bezerra. Ah, tá. Né? Que na época com o Ademar ele tocava baixo, ele não tinha nem... Tá. Mas o Bezerra da Silva se converteu também antes de morrer. Ah, tá. O Jorge Camargo, o que ele teve bacana é que é o seguinte, ele fez uma música pra esse CD que ele tava lançando lá no acampamento, e a música começava com um trecho de uma música do Djavan. Então ele tocava a música e prosseguia na letra dele. Então, assim, é um contexto que você pega, também lá tocou o baixo e voz, eles também tocaram Você foi na Nossa Música Brasileira? Não fui no acampamento de carnaval. Ah, tá. Mas eles estiveram lá, eles tocaram A Minha Alma do Rapa e eles mostraram o contexto. Então é legal que, assim, quando você fala de música secular, muitas vezes as pessoas falam, realmente, não pode ouvir. E isso, não. A música, ela foi feita pro criador e é pra ele. Então, não necessariamente todas as músicas, mas você pode usar isso também pra acrescentar. Sim, claro. A criatividade, né? A gente já falou isso algumas vezes no podcast, né? A criatividade é dada por Deus, né? Com certeza. A inspiração é dada, aí você faz com ela o que você quiser, mas com certeza tem muito de Deus nas músicas não chamadas cristãs aí, né? Uma música, não sei se pode falar o nome da banda, mas eu tava com uma música do Novo Som uns tempos atrás e eu jurava que aquele refrão era a coisa mais romântica do mundo, sabe? Nossa, isso aqui é pra esposa dele, né? Eu coloquei pra minha namorada no Facebook, ó, tá, isso aqui, não posso mais viver sem você. Depois eu fui olhar a letra inteira, assim, sabe? Ele tava falando de Deus. Aí eu, mas por que não? Não, mas o modo como ele estava citando dava a entender mais que era um amor entre um homem e uma mulher. Mas quando você analisa a letra inteira, peça por peça, você vê isso. E o mesmo acontece como ele falou. Às vezes você pega uma música que não tá falando de Deus e você pode encontrar Deus ali, né? Do modo como você analisa ela. Legal. Então, só pra gente não terminar esse programa tão negativamente, só criticando, só falando mal da música cristã, podemos pensar que há esperança, né? Há um movimento legal de cristãos, tem gente fazendo música legal, vai buscar coisas alternativas, a gente sempre fala disso, tem muita coisa legal. A Elida tá falando aqui, programa plataforma.arte.br, eu acho que é. Tem o link em irmãos.com, referência para músicas alternativas cristãs, vai lá buscar, tem muita coisa boa mesmo que dá pra conhecer e dá pra gente sair desse mundinho, né? Esse mundinho que é imposto pra gente, principalmente pelas igrejas e tal, né? Toca só aquilo, e tem que cantar daquele jeito e tal, tem muita coisa legal, quem gosta de coisas alternativas, com certeza vai achar muita coisa boa por aí. Mas é isso aí, gente, ó, isso aqui serviu de oficina aqui pra gente, de laboratório, exercício, espero que vocês tenham gostado desse papo, serviu de bônus aí pro programa do Ademar, espero que vocês gostem. Quero agradecer a todos que participaram aqui da oficina. Agora a gente vai editar um pouquinho antes que acabe nosso tempo e vamos terminar com o grito de guerra. Ahá, uhul, o podcast é nosso.